Olha, todo ano parece a mesma história, né? Dezembro chega e junto com ele vem aquela mistura de ansiedade com cansaço. A gente sente aquela pressão para fechar o ano com chave de ouro e isso acaba levando a gente para o limite. Mas e se a gente pudesse fazer diferente dessa vez? Vamos conversar um pouco sobre como ter um fim de ano mais calmo sem essa sombra do burnout. Essa frase aqui, ela muda o jogo, não é mesmo? Pensa bem, a gente vive numa cultura que manda acelerar em dezembro, sabe? Fazer tudo o que ficou para trás. Só que a proposta aqui é outra, é ajustar. E ajustar não é parar, não. É recalibrar as velas, sabe? Focar no que dá para fazer de um jeito sustentável. É trocar aquela correria louca por uma navegação mais consciente. E saber que tem uma razão quase biológica para essa ansiedade toda? É que o nosso cérebro, ele adora fechar ciclos. Então, quando dezembro bate na porta, ele liga um alarme interno tipo, alerta, precisa finalizar tudo. O grande problema é que esse alarme ignora um detalhe bem importante. O nosso corpo já correu uma maratona de 11 meses. A energia, tá lá na reserva. Pois é, e essa combinação de um cérebro querendo fechar tudo e um corpo pedindo arrego, é aí que nasce o que a gente pode chamar de tríade do esgotamento de fim de ano. Entender isso é libertador, sério, porque mostra que não é uma falha nossa, individual. É um padrão, uma coisa que acontece com muita gente. Essa tríade é tipo a tempestade perfeita. Pensa comigo. De um lado, tem o excesso de tarefas, né? Relatório do trabalho, presente para comprar, festa de família. Do outro, a nossa bateria, tanto física quanto mental, já está piscando no vermelho. E para fechar o pacote, vem aquela vozinha na cabeça martelando que a gente precisa resolver a vida inteira antes do dia 31. É a receita certinha para o esgotamento. Então, o ponto principal é esse aqui, ó. Se essa sensação toda parece familiar, a culpa não é da falta de disciplina, tá? Não é desorganização. O nome disso é sobrecarga. É uma questão de volume, de pressão, não de capacidade. Repetir isso para si como se fosse um mantra já é o primeiro grande passo para mudar o jogo. Ok, para lidar com essa sobrecarga, a gente precisa de uma sacada importante. E essa sacada está na diferença que é gigante entre estar apenas ocupado e ser, de fato, produtivo. Essa pergunta do Tim Ferriss é daquelas que a gente devia se fazer todo dia, né? Quantas vezes a gente não chega no fim do dia exausto com aquela sensação de que correu, mas não saiu do lugar? Essa é a grande armadilha, a diferença entre movimento e progresso. E olha que interessante essa comparação. Estar ocupado é isso, é ficar respondendo e-mail sem parar, organizar umas pastas que no fundo não levam a lugar nenhum. Já ser produtivo, isso é investir tempo no que realmente importa. É fechar as tarefas que são prioridade e sentir aquela satisfação no fim do dia. É ter a clareza de que sim, a lista de tarefas pode ser infinita, mas a nossa vida não. A saída, então, não é forçar mais disciplina, é adotar uma nova filosofia, uma que troca a pressão pela compaixão. E essa compaixão tem que começar com a gente. E o que é essa tal de produtividade compassiva? É simples, é tratar a nossa energia como o que ela é, o nosso bem mais precioso. O autocuidado, nessa lógica, deixa de ser um prêmio que a gente ganha depois de se matar de trabalhar. Ele vira o combustível, entende? O que torna o trabalho possível, sustentável. É a base de tudo. Tá, mas como é que isso funciona na prática, em pleno dezembro? A estratégia é direta e muito poderosa, focar em manutenção e não em expansão. Olha só essa mudança de mentalidade. Em vez daquela neura de terminar tudo, a gente foca em ajustar o essencial. No lugar de metas irreais, a gente adota rotinas mínimas. E ao invés de começar um projeto novo agora no apagar das luzes, a gente planeja o descanso. Acredite, só manter a casa funcionando e a mente respirando já é uma vitória gigante. E aqui vai uma dica que é quase terapêutica. Olhar para a lista de metas do ano e, sem dó, riscar o que não é mais realista. Isso não é desistir, não é fracasso, é estratégia. É como apagar uns arquivos pesados para liberar espaço e fazer o sistema todo rodar mais leve. Para deixar isso ainda mais prático, anota aí essa regra de ouro. Uma única prioridade por semana. É isso. Não 10, não 5. Uma. Talvez numa semana a prioridade seja terminar aquele relatório. Na outra, a prioridade é simplesmente descansar. Isso quebra aquela sensação de paralisia e garante que a gente avance no que importa.
E essa frase aqui, ela resume perfeitamente por que a regra de uma prioridade funciona tão bem. O burnout não vem do que a gente faz, vem da quantidade de coisas que a gente tenta fazer ao mesmo tempo. O problema não é a tarefa, é a simultaneidade. Focar em uma coisa de cada vez protege a nossa energia e permite que a gente siga em frente sem quebrar. Certo. Além dessas estratégias maiores, a gente pode usar pequenos rituais no dia a dia. Coisas simples para regular o nosso sistema nervoso e achar um alívio no meio do caos. A gente precisa mudar o jeito que enxerga as pausas. Pausa não é luxo, pausa não é preguiça, pausa é manutenção. Manutenção do corpo, da mente. E em dezembro, com tudo acelerado, o corpo precisa ainda mais dessa manutenção para conseguir se reequilibrar. E essa manutenção não precisa ser nada complicado, viu? São micropausas mesmo. 1 minutinho, respirando fundo antes de uma chamada, 5 minutos de sol no rosto, alongar o corpo, beber um copo d'água com calma, ficar 10 minutos longe do celular. São pequenos resets que ajudam o sistema nervoso a diminuir o ritmo e voltar para o eixo. E para manter a ordem sem se sentir sob pressão, a gente pode usar rotinas mínimas. A ideia não é ter a casa impecável, é só manter o essencial funcionando. Tipo, tirar 10 minutinhos para arrumar a mesa no fim do dia. Manter uma bancada da cozinha limpa. Escolher só 3 prioridades para o dia seguinte, nunca 10. E o mais importante de tudo, planejar o descanso. Colocar na agenda, sabe, com a mesma seriedade de uma reunião importante. E agora que a gente está chegando no final, é bom lembrar que tudo isso não é só para sobreviver a dezembro, não. É para transformar o jeito que a gente encara os fins e os começos de todos os ciclos da nossa vida. Sabe, tem coisas que só vão ser resolvidas em 2026. E tá tudo bem, é uma permissão que a gente precisa se dar. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas coisas vão sim ficar pro ano que vem e tá tudo certo, a vida segue, o mundo não acaba no dia 31. E para fechar, a mensagem talvez mais importante de todas. Uma pessoa não é um projeto que precisa ser finalizado antes do ano acabar. A gente não é um projeto com prazo de entrega. Somos seres em processo. Nosso valor não está em zerar a lista de tarefas, mas em atravessar os dias com mais consciência e mais cuidado. Então, fica aqui a reflexão. Como seria possível encerrar 2025 com mais calma, com intenção e com autocuidado? O fim de ano não precisa ser essa linha de chegada desesperada. Com essas pequenas mudanças de mentalidade, é totalmente possível encerrar o ciclo de um jeito mais leve, com o cuidado que todo mundo merece.